Olá, meu amado, minha amada, meu amigo, minha amiga, que a paz do Senhor esteja com você, que a paz do Senhor esteja com a sua família, a paz do Senhor Jesus. Jesus, logo depois que ele ressuscitou, isso está no capítulo 20 do Evangelho de São João, na sua ressurreição, quando ele apareceu aos discípulos pela primeira vez, ressuscitado, glorioso, Senhor absoluto, ele é o Senhor de tudo, diz a palavra de Deus que Jesus, a primeira frase do Senhor Jesus, a paz esteja convosco. Por isso que nós cristãos temos o costume de desejarmos a paz uns aos outros. A paz esteja com vocês, disse Jesus. Por isso que eu inicio o programa sempre desejando a paz do Senhor, a paz do Senhor Jesus, a você, meu amado irmão, minha amada irmã no Senhor. Irmãos, nós estamos em plena semana dos tabernáculos, festa das tendas. Tabernáculo e tenda é a mesma coisa, irmãos. São palavras distintas para designar a mesma coisa. Tenda é o que nós montamos, não é? A tenda, que é móvel. E tabernáculo também é tenda. Tabernáculo e tenda é a mesma coisa. Então hoje nós temos, e aí durante toda a semana, a segunda festa dos tabernáculos, ou festa das tendas. Festa dos tabernáculos ou festa das tendas. No Clube Nacional em Jundiaí. Tá? Você é o convidado especial de Jesus. Venha participar. Você que é católico, não é católico, você que crê, você que não crê, você que precisa de bênção, de um milagre na sua vida. Venha participar. Venha. Jesus disse, venha a mim, você que está cansado, oprimido com o peso do fardo, desanimado, prostrado, desestimulado, desanimado com a vida, com o casamento, com a sua vida financeira, enfim. Jesus convida você, venha. Venha a mim, você que está cansado, debaixo do fardo pesado, e eu vou dar alívio a você. Olha que bonito. Maravilha, não? Nosso Salvador. E o tema do nosso cerco, irmãos, é justamente nós estamos pregando, perdão, do nosso cerco não, da nossa festa dos tabernáculos, nós estamos pregando numa história muito bonita que está em 2 Reis, no capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4. A história de uma viúva que tinha 2 filhos. Essa viúva tinha uma grande dívida. Havia o credor e a viúva era devedora. Nós não sabemos se foi ela que contraiu a dívida após a morte do seu marido, para sustentar a família, enfim, ou o marido dela morreu deixando para ela esta dívida. A Bíblia não menciona. O que sabemos é que ela tinha uma dívida. Ou foi o marido antes de morrer, ou foi ela depois da morte do marido. Enfim. Mas o mais importante é que a viúva tinha uma dívida. Ela tinha 2 filhos. E o credor veio até a casa dela e disse, olha, se você não me pagar a dívida, eu vou levar os seus 2 filhos escravos. Era uma lei, era um costume daquele tempo. A viúva ficou apavorada. Meu Deus, viúva, sem marido, com uma dívida terrível, só tinha 2 filhos, e os filhos correndo o risco de serem levados como escravos. Olha, imagina o sofrimento daquela mulher. Diz a Bíblia que aquela mulher procurou o homem de Deus, o profeta Eliseu. Irmão, no momento que nós estamos passando pela prova, é necessário buscar uma pessoa que tenha o Espírito Santo. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, um pregador, um missionário, enfim, um presbítero da igreja, um diácono da igreja, o coordenador de uma pastoral, enfim, um homem de Deus, uma mulher de Deus. Foi isso que a viúva fez. Naquele desespero, sem saber o que fazer, porque ela não tinha como pagar aquela dívida, e os seus filhos seriam levados como escravos. A Bíblia diz que ela procurou o homem de Deus. E ela despejou, ela chorou, ela colocou para fora tudo aquilo que estava passando diante do homem de Deus, o profeta Eliseu. Nós devemos ter muita cautela, irmãos, muita prudência, a quem nós abrimos o coração, a quem nós falamos dos nossos problemas, das nossas tribulações. Sempre faça isso para uma pessoa que tem experiência de Deus, porque a pessoa tem um suporte espiritual, a pessoa tem experiência de Deus. Então a pessoa terá condições de orientar. A viúva contou todo o problema a Eliseu. Eliseu perguntou para ela, o que você tem em casa? Ela disse, eu tenho apenas uma botija, uma garrafinha de óleo. Olha como essa mulher era pobre, irmãos. A única coisa que essa mulher tinha em casa era uma botija, uma garrafinha de óleo. Eliseu falou, vai, empresta o máximo de ânforas, de jarras das tuas vizinhas. Ela emprestou, levou para casa, fechou a porta e diz a palavra de Deus que ela pegou aquela pequena botija, aquela garrafinha, aquela botija e começou a encher as ânforas, as jarras enormes. E começou a encher, e saía óleo abundantemente daquela botija, daquela garrafinha. E enchia a primeira ânfora, encheu a segunda ânfora, e não parava de sair azeite, de sair óleo da botija.
E ela encheu a primeira ânfora, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a 10ª, a 20ª, enfim, encheu todas as ânforas e não acabava de sair óleo. E ela falou para o filho, traz mais, mãe, não tem mais. Aí cessou de sair óleo da botija. Ela vendeu aquele óleo, naquele tempo era muito precioso, muito caro o óleo, o azeite, ela vendeu, pagou a dívida e com o resto do dinheiro ela viveu tranquila com os seus filhos. Meus irmãos, é o que nós oramos nessa festa dos tabernáculos. O Deus que fez o milagre na vida desta mulher, dessa pobre viúva, no tempo de Eliseu, faça também o milagre na sua vida. Tudo aquilo que você perdeu em 2015, Deus honre você para que você reconquiste 2 vezes mais em 2016. Porque nós confiamos no homem, nós confiamos em Deus e nós não confiamos no homem. A nossa confiança está no Senhor. O Deus que fez o milagre na vida dessa viúva, com certeza vai fazer na sua vida também e na sua casa. Venha participar da festa dos tabernáculos. Breve intervalo, voltaremos com a palavra do Evangelho do dia. Olá, meu amado, minha amada, vamos lá para a palavra santa do Evangelho do dia. O Evangelho de hoje, São Mateus, capítulo 21, versículo 28 ao 32. Pode abrir a sua Bíblia também. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 21, versículo 28 ao 32. Jesus disse, que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, o homem disse, meu filho, vai trabalhar hoje na vinha? Respondeu ele, não quero. Mas, em seguida, tocado de arrependimento, ele foi. Dirigindo-se depois ao outro, disse-lhe a mesma coisa. O filho respondeu, sim, pai, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro, responderam a Jesus. E Jesus disse-lhes, em verdade vos digo, os publicanos e as meretrizes vos precedem no reino de Deus. João veio a vós no caminho da justiça e não crestes nele. Os publicanos, porém, e as prostitutas creram nele. E vós, vendo isso, nem fostes tocados de arrependimento para crerdes nele. Palavra da salvação. Novamente, Jesus está nesse embate aqui com os príncipes, os sacerdotes e os anciãos do povo. Lembram? Primeiro, a figueira amaldiçoada. Isso também no capítulo 21. Jesus foi até a figueira, não era tempo de figos. Jesus quis colher figos, não encontrou, amaldiçoou a figueira secou. Para mostrar o poder da palavra. Repito o que falei no programa anterior. Provérbios, capítulo 18, versículo 21. A morte e a vida estão em poder da língua. Os que a amam provarão do seu fruto. O que o homem plantar, isso ele vai colher. Está escrito na carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7. O que o homem plantar, isto ele vai colher. O que o ser humano planta, isso colhe. Os príncipes, os sacerdotes e os anciãos do povo questionaram a autoridade de Jesus. E Jesus questiona, com aquele questionamento que fizeram a ele, Jesus faz um questionamento. O batismo de João. O batismo que João pregava no Jordão, no Rio Jordão, vinha do céu dos homens. Eles ficaram inquietos, com medo, não responderam nada. E continua. Jesus diz, o que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Falou para o primeiro, meu filho vai trabalhar na minha vinha. Ele falou, não quero. Mas depois ele pensou, refletiu, raciocinou. Pensou, meu pai é tão bom comigo. Meu pai cuidou de mim a vida inteira. Meu pai já está numa certa idade. Vou trabalhar na vinha do meu pai. E foi. Aquele que prontamente falou, sim, eu vou, pai. Esse não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? É claro que o primeiro. Mesmo no início, não querendo, ou criando um certo tumulto e uma desobediência momentânea ali, mas a palavra de Deus diz claramente que ele, tocado de arrependimento, ele foi. Mas aquele que dizia, vou sim, pai, esse não foi. Então Jesus questiona justamente aqueles que se dizem obedientes a Deus. Aqueles que se diziam obedientes à palavra de Deus. Essa palavra é muito atual para nós, irmãos. Quem realmente faz a vontade do Pai? Quem realmente obedece ao Pai? Quem realmente obedece aos mandamentos? Porque quantas pessoas que aparentemente
dizem: eu sou cristão, eu sou temente a Deus, eu sou batizado no Espírito Santo. Mas, no entanto, na prática, no dia a dia, essa pessoa não é batizada no Espírito Santo. Essa pessoa não é temente a Deus. Essa pessoa não é obediente a Deus. Muitas vezes a pessoa quer os milagres de Deus, mas a pessoa não aceita aquele que opera o milagre, que é o próprio Deus. Usam Deus apenas como talvez um supermercado, que vai lá, está precisando de algum produto, pega o produto e vai embora, e vira as costas. Ou seja, diz que ama, diz que é temente, diz que crê, diz que obedece, mas na prática, no dia a dia, nas pequenas coisas, no relacionamento com a família, no relacionamento com os amigos no trabalho, com os irmãos na igreja, a gente vê claramente que a pessoa é uma pessoa desobediente aos mandamentos. É uma pessoa que está longe do reino de Deus, do reino do céu. Porque só tem aquela aparência. É o chamado sepulcro caiado que Jesus menciona, criticando os fariseus. Existe muito farisaísmo também no meio cristão. O farisaísmo não foi apenas no tempo de Jesus, o farisaísmo não foi apenas entre o povo judeu. O farisaísmo, infelizmente, acontece também no meio do povo cristão. Sepulcro caiado. O que é um sepulcro caiado? E por que os judeus caiavam, pintavam de branco o túmulo? Para que ninguém tocasse no túmulo, porque estavam andando, viu que tinha aquele túmulo branco, para não tocar. Sem querer, é claro, porque se uma pessoa tocasse no túmulo, ficava considerado, pela lei de Moisés, era considerada impura. Apenas tocar no túmulo de um morto era considerado impura. Sepulcro caiado, por fora, muito bonito, mas por dentro, podridão, mau cheiro, pó, morte, não tem vida. Quantas pessoas que vivem assim? Que você não viva assim, que eu não viva assim, em nome de Jesus. Obedeçamos ao Senhor. Mostremos pelas nossas atitudes que nós cremos, aceitamos e amamos o Senhor Jesus, Ele que é o leão da tribo de Judá. Não esqueçam, segundo dia da Festa dos Tabernáculos no Clube Nacional. Até amanhã, se Deus quiser.